Esse não era um assunto que eu ia abordar, mas, aproveitando o gancho da sua fala, presidente, um dos meus melhores professores do curso de pós-graduação em História, um professor muito jovem, com mais ou menos 29 anos, doutor em História, todo tatuado, ele fez o seu doutorado em cima do tema A História do Skate. Pensa num professor disciplinado, responsável, inteligente e comprometido com a educação. Tanto que, muitas vezes, né, eu conversei diversas vezes com o Diego, principalmente motivada pelos meus alunos da Escola Jorge Amado, como o Jó, o Pedro e a Letícia, em questão de relação a essa história da pista do skate. E desde o ano passado, nós estamos falando sobre esse assunto. Eu lembro que foi um assunto que o vereador Abel havia colocado aqui no início, né? Eu acabei colocando também a situação da pista de skate aqui no bairro Esperança, depois da construção da quadra coberta, também nessa mesma visão, entendendo o skate como mais um esporte, né? Independente de qualquer coisa. E é dessa forma que eu vejo o skate. E que bom que vocês estão aqui. A gente precisa que vocês realmente estejam nos ajudando, porque nós somos apenas 9 e, às vezes, a voz dos 9 não é o suficiente. Mas, quando a população está junto com os 9, a voz se torna maior e muito mais forte. Bom, senhora presidente, no meu pronunciamento da semana passada, no último dia 1º de agosto, eu manifestei indicação para a ampliação da escola do assentamento Aroeira, bem como a construção da quadra esportiva, que a escola ainda não tem, conforme a solicitação de alguns pais que me procuraram aqui na cidade. Como a turma do 9º ano daquela escola me convidou para ser madrinha de formatura, né, através de um ex-aluno meu que estudava aqui no Jorge Amado, eu havia me comprometido em ir lá para conhecê-los. E acabei convidando também a vice-prefeita Chaide para me acompanhar, inclusive o marido dela também foi junto conosco. E aí, estando lá na escola do Aroeira e conversando, fomos super bem recebidos pela coordenadora da escola, pelos professores, os funcionários, né? Os alunos adoraram a nossa visita, porque, né, é um lugar tão distante, são quase 120 quilômetros de estrada de chão, e eles ficam um pouco isolados lá. Mas nós fomos muito bem recebidos por todos eles e nós ouvimos as necessidades daquela comunidade escolar no que realmente precisava. Se era somente mesmo a ampliação da escola, né, em salas de aula, e a construção da quadra, que eles não têm. Salvo dito também que eles são campeões nos jogos de futebol, de salão, isso porque eles jogam lá descalço, e quando eles vêm para cá, eles também jogam descalço. Então, eu fico imaginando se eles tivessem uma quadra de esporte, o que é que eles seriam, então. Então, além das salas de aula e a quadra de esporte, eles nos elencaram outras situações, né? Como, por exemplo, mais uma sala de professores que os professores não têm, a construção de mais banheiros, a manutenção de ventiladores, a ampliação do refeitório e a reforma do alojamento dos professores, uma vista que lá nós temos, se não me engano, apenas um professor ou 2 que moram no assentamento. O restante tudo se desloca daqui da nossa cidade e vai para lá. E eles têm aulas na terça, quarta e quinta, período integral, justamente por causa do deslocamento desses professores. Então, eles precisam de um conforto lá, de um atendimento realmente melhor. E esses professores, como eu já disse em sessões anteriores aqui, como é uma região de difícil acesso, eles recebem um valor a mais justamente para cobrir os custos desse difícil acesso, de combustível, condução e tudo mais. Mas a maioria das professoras que vão para lá, elas não dispõem de condução. Então, às vezes, fica a cargo de uma ou outra. Então, para não correr riscos e para não sobrecarregar o veículo de apenas uma, elas acabam indo de ônibus. Só que o ônibus sai mais cedo, elas têm que sair de madrugada, e é muito cansativo, porque o ônibus tem que passar em todos os pontos, pegar todos os alunos para chegar na escola. Então, elas chegam cansadas, realmente esgotadas. E aí veio a promessa, inclusive uma indicação do vereador Elton Silva, de que elas tivessem um veículo para poder ir, né, cedido pela prefeitura, porque elas poderiam sair mais tarde e não chegariam tão cansadas. E esse veículo seria aquela Kombi que o prefeito nos mostrou na entrega dos veículos, só que ainda não foi disponibilizado. Veio a promessa, mas ainda não foi disponibilizado, então fica aqui o meu reforço
ao prefeito Dr. Luiz Felipe de Magalhães que fique atento a essa situação. E no mesmo dia ia ter uma palestra do Dia do Campo Limpo, mas os palestrantes não compareceram, mas os pais estavam lá. Então foi uma oportunidade muito interessante para a gente conversar com a comunidade também. E a comunidade também nos fez uma série de solicitações, como, por exemplo, a necessidade de um médico e um dentista, pelo menos uma vez a cada 15 dias na comunidade, né? Um consultório para que haja esse atendimento, uma agente de saúde moradora de lá, porque a lei exige, né, que seja assim, que seja uma pessoa moradora na comunidade, e que ela seja treinada adequadamente para o atendimento, e que ela também tenha um veículo, porque as casas lá são longe umas das outras, e para ela poder ficar andando a pé, não teria um atendimento eficiente, né? E, inclusive, isso é uma promessa do prefeito no período de campanha. Então, eu estou aqui relembrando o prefeito dessa promessa, reforçando as indicações que eu fiz da semana passada e cobrando realmente, né, relembrando e fazendo essa cobrança para que ele possa estar atendendo às necessidades daquela comunidade. Quero fazer aqui também, muito bem lembrado pela presidente, o convite à Semana Farroupilha, que começa agora no dia 3 de setembro, né, a comemoração do povo gaúcho em relação à sua tentativa de rebelião, em relação a um governo que eles não concordavam naquela época. O povo se uniu e tentou declarar a República Rio-Grandense, independente do restante do Brasil, porque não concordavam com as ideias políticas do Brasil daquela época. E foram 10 anos de resistência, mas que, infelizmente, foram abafados, não conseguiram, né, o êxito, mas que o povo gaúcho comemora, né, até os dias de hoje esse feito. Então, nós temos aí a Semana Farroupilha, que começa no dia 13 e vai até o dia 21. Nós temos todos os dias à noite, né, vai ter, aliás, no domingo vai ter o almoço, nos outros dias da semana, de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, são jantares, né? E no sábado e no domingo, almoço também. Então, quem puder participar, né, prestigiar, para nós é muito importante, cultura faz parte, e a gente tem que estar sempre atento e tudo mais. E gostaria de pedir licença a todos vocês, não é algo que eu faço aqui costumeiramente, mas eu não poderia deixar de homenagear a dona Horacília Pacheco de Melo, que é a esposa do Danilo Pacheco de Melo, que é meu marido, como, portanto, ela é minha sogra, pelos 74 anos que ela está comemorando hoje. Dona Horacília, ela é uma das pioneiras aqui do Chapadão do Sul, veio ela e o marido dela, o João Pedro de Castro Melo. Em 1972, a família teve o primeiro bolão, que também era a primeira pousada de Chapadão do Sul, onde toda a comunidade se reunia nos fins de semana para dançar e para poder se divertir um pouco, uma vez que foi o primeiro bolão que tinha aqui. Então, parabenizá-la pela força, pela mulher que ela, né, foi e ainda é, pela história que ela construiu nesse município. Ela trabalhou por várias pessoas, né, que moram até hoje aqui no Chapadão do Sul, e assim a homenagem daquela pessoa que faz história, né, porque nós somos agentes da nossa própria história. Nós não temos que ficar dependendo de poder público, nós não temos que ficar dependendo de outras pessoas, nós temos que agir, nós temos que ter atitude. E isso tudo reflete naquilo que nós somos. Que tipo de atitudes nós escolhemos ter? Tá? Eu tinha um tio, que já falecido, ele sempre me dizia, Tânia, que tipo de mulher você vai querer ser? Tá? Assim eu digo para todo mundo, que tipo de pessoas nós queremos ser? Isso tudo reflete das atitudes que nós temos. Muito obrigada pela presença de todos, gostaria de que mais vezes vocês viessem, é muito importante quando vocês estão aqui, e meu boa noite, e uma ótima semana.